O que você escolheria? A riqueza, capaz de comprar uma coroa, ou o poder capaz de destruí-la? Em Florença, no início do século XV, um homem não precisou escolher. Giovanni de Bitti de' Medici, um agiota de origens modestas, acabara de fechar o negócio do século, não com um rei, mas com um pirata que se tornara papa. Baldassare Cossa, conhecido como antipapa João XXIII, precisava desesperadamente de fundos para comprar seu caminho até o trono de São Pedro. Giovanni lhe deu o ouro. Em troca, recebeu algo infinitamente mais valioso: o controle total sobre as finanças da Igreja Católica. A comissão de Giovanni sobre cada centavo que fluía para Roma transformou seu modesto banco em uma máquina de fazer dinheiro que o mundo nunca tinha visto. Enquanto seus rivais, as antigas e orgulhosas famílias Bardi e Peruzzi, ainda contavam moedas, os Médici já calculavam os destinos das nações. Eles entenderam antes dos outros: quem controla as dívidas dos reis, controla os próprios reinos. O Banco Médici não era apenas um banco, era uma rede de inteligência. Cada filial, de Londres a Constantinopla, não era apenas um escritório, mas um ninho de espiões. Seus gerentes não enviavam apenas relatórios financeiros, mas também informações sobre a saúde de um rei, os casos amorosos de um cardeal ou a iminente falência de um duque. Esta informação, mais valiosa que qualquer ouro, permitia aos Médici antecipar guerras, manipular mercados e destruir concorrentes com uma precisão cirúrgica e uma crueldade silenciosa. A ascensão de Giovanni foi uma obra-prima de sabotagem financeira. Ele não desafiava seus rivais em duelos ou em batalhas de rua. Ele os estrangulava com taxas de juros, comprava suas dívidas e depois as executava no momento mais inconveniente. As grandes casas bancárias de Florença, que financiaram reis e cruzadas por séculos, caíram uma a uma, não com o estrondo de uma espada, mas com o arranhar silencioso de uma pena em um livro-caixa. Giovanni raramente era visto em público. Ele não usava púrpura, nem se cercava de guardas. Seu poder era invisível, tecido nas fibras do comércio europeu, nas promessas sussurradas nos confessionários do Vaticano e no medo nos olhos de um príncipe que não podia pagar seus empréstimos. Ele ensinou a seus filhos uma lição fundamental: a verdadeira força não reside em uma coroa de ouro, mas no poder de decidir quem a usará. Florença, uma república orgulhosa que se gabava de sua liberdade, ainda não percebia que estava se tornando o feudo privado de uma única família. Seus cidadãos debatiam leis e elegiam funcionários, sem saber que as decisões mais importantes já haviam sido tomadas, não no Palazzo Vecchio, mas na sala dos fundos do Banco Médici. A República era um palco, e os Médici eram os mestres de marionetes escondidos nas sombras, puxando as cordas de ouro que moviam papas, reis e exércitos. Giovanni de Bitti não construiu apenas um banco, ele forjou uma arma. Uma arma feita de dívida, informação e ambição desenfreada. E essa arma, em breve, passaria para as mãos de seu filho, um homem que a usaria para transformar o poder invisível em domínio absoluto, um homem cujo nome se tornaria sinônimo de Florença: Cosimo. O legado de Giovanni era mais do que riqueza, era um manual de instruções sobre como governar sem um trono, uma lição que provaria ser tão duradoura quanto perigosa para a paz da Europa e para a alma de sua própria família. A questão que pairava sobre a cidade era simples: quanto tempo uma república pode fingir ser livre quando seu destino está nas mãos de seu credor? O ouro papal havia comprado para Giovanni um império, mas manter um império exige mais do que ouro. Exige aço, astúcia e uma disposição para derramar sangue.
O que é mais perigoso? Um inimigo que o ameaça com uma espada ou um banqueiro que lhe oferece um empréstimo? Conte-nos o que você pensa, o poder do dinheiro ou o poder da violência. Deixe sua escolha nos comentários e vamos descobrir juntos o que realmente governa o mundo. O poder invisível forjado por Giovanni logo seria testado nas ruas de Florença. Seu filho, Cosimo de Medici, herdou não apenas a fortuna do pai, mas também sua cautela e sua inteligência impiedosa. No entanto, Cosimo vivia em um mundo diferente. A riqueza dos Médici era agora tão vasta que não podia mais ser escondida. Tornou-se um farol, atraindo tanto a admiração quanto a inveja mortal das antigas famílias aristocráticas da cidade, lideradas pelo clã Albizzi. Rinaldo degli Albizzi via Cosimo não como um cidadão, mas como um rei em formação, uma ameaça existencial à República. A luta entre eles não foi travada com exércitos, mas com sussurros, subornos e acusações de traição. Florença se dividiu em duas facções e a tensão podia ser sentida no ar, densa como o nevoeiro de inverno sobre o rio Arno. Era uma guerra de clãs mafiosos travada sob o pretexto da política republicana. Gangues de rua, contratadas pelos Albizzi e pelos Médici, se enfrentavam em becos escuros, enquanto na senhoria, o conselho governante, a batalha era travada com discursos venenosos e votos comprados. Cosimo, sempre discreto, financiou obras públicas e doou generosamente para a caridade, construindo uma base de apoio popular que seus inimigos aristocráticos não podiam igualar. Ele não falava de poder. Ele o demonstrava, pavimentando as ruas e enchendo os estômagos dos pobres. No ano de 1433, Rinaldo degli Albizzi deu seu golpe. Ele usou sua influência na senhoria para acusar Cosimo de traição, de tentar derrubar a República e se tornar um tirano. Cosimo foi convocado ao Palazzo Vecchio e, para a surpresa de todos, ele foi. Desarmado e calmo, ele entrou na fortaleza, que era tanto a sede do governo quanto uma prisão, e as pesadas portas se fecharam atrás dele. Ele foi jogado em uma pequena cela na torre, o albergueto, de onde podia ouvir os debates abaixo que decidiriam seu destino. A pena para a traição era a morte. Por dias, Florença prendeu a respiração. A cidade estava à beira da guerra civil. A facção dos Médici estava pronta para tomar as armas, mas de sua cela, Cosimo enviou mensagens urgentes, ordenando que esperassem. A violência, ele sabia, era uma ferramenta grosseira. O ouro era muito mais sutil e eficaz. Ele começou a trabalhar, não nos seus captores, mas nos homens que os guardavam e nos homens que os pagavam. O carcereiro recebeu um suborno generoso para provar sua comida, garantindo que não fosse envenenada. Mais importante, o capitão dos guardas, um homem endividado, recebeu uma oferta que não podia recusar. Lentamente, metodicamente, o ouro dos Médici começou a corroer a determinação da senhoria. Muitos membros do conselho deviam dinheiro ao Banco dos Médici. Uma palavra de Veneza ou Roma, onde as filiais do banco exerciam enorme influência, poderia arruiná-los. A sentença de morte foi comutada para exílio. Rinaldo degli Albizzi havia vencido a batalha, mas Cosimo sabia que a guerra estava longe de terminar. Ele não fugiu de Florença como um criminoso. Ele partiu como um príncipe em uma viagem. Seu exílio em Veneza não foi uma punição, mas uma jogada política brilhante. De seu palácio no Grande Canal, ele comandou seu império financeiro com uma eficiência implacável. Ele ordenou que suas filiais em toda a Europa cortassem o crédito para as empresas florentinas ligadas aos Albizzi. O comércio de Florença começou a secar. As oficinas ficaram em silêncio. O desemprego disparou.
Cosimo não precisou de um exército para sitiar sua própria cidade. Ele usou o poder invisível da dívida. Em menos de um ano, Florença estava de joelhos. Uma nova senhoria, favorável aos Médici, foi eleita. Eles imploraram a Cosimo que retornasse. Rinaldo degli Albizzi e seu clã foram, por sua vez, exilados para sempre. O retorno de Cosimo em 1434 não foi o retorno de um cidadão, mas o triunfo de um monarca. As multidões o aclamavam como Pater Patriae, o pai da pátria. Ele aceitou o título com humildade, mas todos sabiam o que aquilo significava. A república ainda existia no nome, mas na realidade, Cosimo era o mestre de Florença. Ele nunca assumiu um cargo oficial, nunca usou um título. Ele governava por trás dos panos, controlando as eleições, ditando a política externa e decidindo quem prosperaria e quem seria arruinado. Ele era o primeiro padrinho, um rei sem coroa, cujo poder era absoluto precisamente porque era negado. Ele havia transformado a riqueza em domínio político, provando que, às vezes, o exílio é apenas o caminho mais longo para casa. Cosimo estabeleceu um modelo para o governo dos Médici por gerações, um governo de sombras, onde a fachada da liberdade escondia a realidade do controle de um homem só. E sob seu reinado benevolente, mas de ferro, Florença floresceu, tornando-se o berço do Renascimento. Mas mesmo a Era de Ouro de Cosimo carregava dentro de si as sementes de uma violência futura, uma violência que explodiria sob seu neto, um homem que seria conhecido como Lorenzo, o Magnífico. A paz de Cosimo, comprada com ouro e astúcia, não poderia durar para sempre. O poder mantido nas sombras inevitavelmente provoca aqueles que anseiam pela luz da glória e pela satisfação da vingança. Quando o neto de Cosimo, Lorenzo, assumiu o controle de Florença, ele era um homem de um tipo diferente. Não era um banqueiro recluso, mas um poeta, um diplomata e um príncipe em tudo, exceto no nome. Ele se cercava dos maiores artistas e filósofos de sua época: Michelangelo, Botticelli, Poliziano. Sob seu patrocínio, Florença atingiu o auge de seu esplendor cultural. Mas por trás dessa fachada brilhante de arte e filosofia, as velhas rivalidades de clãs apodreciam como uma ferida não tratada. Os Médici governavam, mas outras famílias, igualmente antigas e orgulhosas, ressentiam-se de seu poder. A mais perigosa delas era a família Pazzi, banqueiros rivais cuja ambição era igualada apenas por seu ódio pelos Médici. Eles viam Lorenzo não como o magnífico, mas como o tirano, e começaram a conspirar para restaurar o que chamavam de liberdade de Florença, ou seja, seu próprio poder. Eles não estavam sozinhos. Sua conspiração alcançou os mais altos escalões do poder, encontrando um aliado ansioso no próprio Papa, Sisto IV, um homem de ambições terrenas, implacáveis, via a influência dos Médici sobre a Itália Central como um obstáculo à expansão dos estados papais e aos interesses de sua própria família. Com a bênção secreta do Papa, a conspiração tomou forma. O plano era simples e brutal: assassinar Lorenzo e seu irmão, Giuliano, simultaneamente. O local escolhido para o ato sacrílego foi a própria Catedral de Santa Maria del Fiore, o coração espiritual de Florença. O momento, durante a celebração da Missa de Páscoa, no dia 26 de abril de 1478. Eles acreditavam que, no momento sagrado da elevação da hóstia, quando todos estivessem de joelhos e desarmados, os Médici seriam mais vulneráveis. O que se seguiu foi uma das tentativas de assassinato mais infames e sangrentas da história. Quando o sino da igreja tocou, sinalizando o clímax da missa, os assassinos atacaram. 2 deles, incluindo um padre, lançaram-se sobre Lorenzo. Mas Lorenzo, rápido e atlético,
conseguiu sacar sua espada e se defender, sofrendo apenas um ferimento no pescoço antes de lutar para abrir caminho através do caos e se trancar na segurança da sacristia. Seu irmão, Giuliano, não teve tanta sorte. Cercado por um grupo de conspiradores liderado por Bernardo Baroncelli e Francesco de Pazzi, ele foi apunhalado 19 vezes com uma ferocidade selvagem. Ele caiu morto no chão de mármore da catedral, seu sangue manchando as lajes sagradas. O pandemônio irrompeu. Os gritos de terror se misturaram com os gritos de batalha dos conspiradores. Liberdade, liberdade! Mas a resposta que eles receberam não foi a que esperavam. A população de Florença, leal aos Médici, não se juntou a eles. Em vez disso, um grito diferente ecoou pelas ruas. Pali, pali! O grito de guerra dos apoiadores dos Médici, referindo-se às bolas em seu brasão de armas. A vingança foi imediata, pública e impiedosa. A multidão, enfurecida, caçou os conspiradores como animais. Francesco de Pazzi foi arrastado de sua cama, nu, e enforcado na janela do Palazzo Vecchio. O arcebispo de Pisa, um participante da conspiração, foi enforcado ao lado dele em suas vestes clericais. Um por um, os conspiradores capturados foram sumariamente executados, seus corpos balançando grotescamente das ameias do palácio do governo. Um aviso terrível para qualquer um que ousasse desafiar os Médici. A repressão durou dias. Florença se afogou em sangue. Lorenzo, o poeta, o patrono das artes, revelou um lado de si mesmo que poucos conheciam. Uma capacidade de crueldade fria e calculada. Ele havia sobrevivido, mas o ataque o mudou para sempre. A era da República Velada havia terminado. O poder agora seria mantido não com sutileza, mas com força. A conspiração dos Pazzi, destinada a libertar Florença, apenas cimentou o domínio dos Médici, transformando um governante de fato em um senhor absoluto. O sangue derramado no chão da catedral santificou o poder dos Médici de uma forma que o ouro nunca poderia. Mas essa violência desencadeou forças que nem mesmo Lorenzo seria capaz de controlar, incluindo um novo tipo de inimigo, um profeta de fogo e enxofre que logo chegaria para desafiar não apenas o poder político dos Médici, mas sua própria alma. A crueldade da vingança de Lorenzo deixou uma cicatriz profunda na psique de Florença. O esplendor de seu reinado não podia esconder a verdade de que o poder dos Médici era agora mantido pela força e pelo medo. E foi nesse solo fértil, de culpa e ansiedade, que um novo e terrível poder começou a crescer, um poder que não podia ser comprado com ouro, nem silenciado com uma lâmina. Seu nome era Girolamo Savonarola, um frade dominicano de Ferrara cujos olhos queimavam com o fogo do zelo apocalíptico. Ele chegou a Florença não como um político ou um banqueiro, mas como a voz da consciência da cidade, um profeta enviado para punir seus pecados. Quando Lorenzo, o Magnífico, morreu em 1492, seu filho Piero herdou sua posição, mas não sua habilidade. Apelidado de o Infeliz, Piero era arrogante, incompetente e politicamente inepto. Sua decisão desastrosa de se render ao rei francês invasor, Carlos VIII, sem lutar, enfureceu os florentinos. Em meio ao caos e à humilhação, a voz de Savonarola soou como um trovão. Ele havia profetizado a invasão francesa, chamando-a de o flagelo de Deus, enviado para purificar uma cidade corrupta pelo luxo, paganismo e pela tirania dos Médici. A população, sentindo-se traída por seus líderes seculares, voltou-se para o frade. Piero de Médici e sua família foram expulsos de Florença, e Savonarola se tornou o governante de fato da cidade. Ele não assumiu nenhum cargo político, mas, de seu púlpito em Santa Maria
Del Fiore, seus sermões inflamados se tornaram a nova lei. Ele declarou Florença uma República de Cristo, com Jesus como seu único rei. A cidade, antes o epicentro do humanismo renascentista, foi subitamente mergulhada em um fervor de austeridade religiosa. O som de hinos substituiu as canções de carnaval. Mulheres da alta sociedade trocaram suas sedas por tecidos ásperos. O poder dos Médici, construído sobre a celebração da riqueza e da beleza terrena, enfrentava agora seu oposto ideológico, o poder da abnegação e do medo divino. O clímax do reinado de Savonarola chegou com as Fogueiras das Vaidades. Em 1497, na Praça Central de Florença, a mesma Piazza della Signoria, onde os inimigos dos Médici haviam sido enforcados, Savonarola ordenou que seus seguidores construíssem uma enorme pira. Nela, eles jogaram tudo o que consideravam um convite ao pecado: espelhos, cosméticos, roupas finas, instrumentos musicais, livros de poetas como Boccaccio e Petrarca e, o mais tragicamente, inúmeras obras de arte insubstituíveis. Disse que o próprio pintor, Sandro Botticelli, tomado pelo fervor, atirou algumas de suas próprias pinturas mitológicas nas chamas. Era uma guerra cultural, uma tentativa de apagar o legado renascentista dos Médici. Mas o regime de Savonarola era tão extremo que não podia durar. Florença estava dividida. Seus seguidores, os Piagnoni, chorões, entravam em confronto nas ruas com os Arrabbiati, enraivecidos, a facção aristocrática que desejava o retorno à antiga ordem, e com os agentes secretos dos Médici, exilados, que trabalhavam incansavelmente para minar o poder do frade. O ponto de virada veio de Roma. O Papa Alexandre VI, da infame família Borgia, um homem que não era estranho ao pecado, excomungou Savonarola por desobediência e por pregar heresia. A princípio, Savonarola desafiou o Papa, mas sua base de poder em Florença estava se erodindo. O povo estava se cansando da austeridade. As colheitas ruins e a fome foram vistas por alguns como um sinal do desfavor de Deus, não com os Médici, mas com seu inimigo profético. Em 1498, a maré virou completamente. Savonarola foi preso pela senhoria, agora controlada por seus inimigos. Ele foi brutalmente torturado no Palazzo Vecchio, forçado a confessar que suas profecias eram fraudulentas. No dia 23 de maio, na mesma praça onde havia realizado sua Fogueira das Vaidades, Girolamo Savonarola e 2 de seus principais tenentes foram enforcados e seus corpos queimados. As cinzas foram jogadas no rio Arno, para que nenhum seguidor pudesse coletar relíquias. O profeta, que desafiou os banqueiros, foi destruído, mas a república que ele criou, por mais breve que fosse, mostrou o quão tênue era o controle dos Médici. Eles haviam retornado ao poder, mas a lição foi aprendida. O poder não é ameaçado apenas por outros homens ricos, mas também por ideias poderosas. Eles haviam derrotado o fanatismo religioso, mas essa vitória os levaria a buscar o prêmio final, o único poder na Terra que poderia, em teoria, protegê-los de todos os desafios, o próprio papado. O que você faria se tivesse que escolher um governante para sua cidade? Um banqueiro pragmático que traz prosperidade material, ou um profeta carismático que promete salvação espiritual? Escreva sua escolha nos comentários. Sua opinião revela muito sobre nossa época. A fogueira que consumiu Savonarola iluminou o caminho de volta ao poder para os Médici, mas também os ensinou uma lição perigosa. O poder local, por mais absoluto que parecesse, era vulnerável. Para se tornarem verdadeiramente inatacáveis, eles precisavam controlar a própria fonte da legitimidade na Europa cristã.
Eles precisavam controlar Roma. A ambição da família, antes focada em dominar uma única cidade, agora se expandia para capturar o prêmio máximo, o trono papal. E, incrivelmente, eles conseguiram, não uma, mas 2 vezes em rápida sucessão. Em 1513, Giovanni de' Medici, o segundo filho de Lorenzo, o Magnífico, tornou-se o Papa Leão X. Sua eleição foi um triunfo da diplomacia e do vasto tesouro dos Médici. Seu lema era famoso: Deus nos deu o papado, agora vamos aproveitá-lo. E ele o aproveitou com um abandono extravagante que chocou até mesmo a Roma, acostumada ao luxo. O Vaticano se transformou em uma corte renascentista, cheia de festas suntuosas, caçadas e espetáculos teatrais. Leão X era um patrono das artes, como seu pai, empregando Rafael para decorar os apartamentos papais. Mas essa magnificência tinha um custo astronômico. Em menos de 2 anos, ele esgotou o tesouro papal que seu predecessor, o Papa Guerreiro Júlio II, havia acumulado. Para financiar seu estilo de vida e seu projeto mais ambicioso, a reconstrução da Basílica de São Pedro, Leão X recorreu a uma ferramenta financeira que provaria ser cataclísmica. Ele expandiu maciçamente a venda de indulgências, essencialmente a remissão dos pecados em troca de dinheiro. Para os Médici, era um negócio, uma campanha de arrecadação de fundos em escala continental. Mas para um monge agostiniano desconhecido na Alemanha, chamado Martinho Lutero, era a gota d'água, uma corrupção intolerável da fé. Em 1517, Lutero pregou suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg, acendendo a centelha da Reforma Protestante. A resposta direta à política financeira de um Papa Médici foi um cisma que dividiria o mundo cristão para sempre. Leão X, preocupado com a política italiana e com a caça de javalis, subestimou grosseiramente a ameaça, descartando Lutero como um alemão bêbado. Ele não conseguia ver que a mesma lógica de negócios que havia construído a fortuna de sua família estava agora destruindo a unidade da Igreja. A situação piorou sob o segundo Papa Médici, Giulio de' Medici, que se tornou o Papa Clemente VII em 1523. Clemente era mais astuto e menos extravagante que seu primo, mas herdou um mundo em chamas. Ele se viu preso em uma luta de poder titânica entre os 2 monarcas mais poderosos da Europa, o rei Francisco I da França e o Sacro Imperador romano Carlos V. Em vez de escolher um lado, Clemente tentou jogar um contra o outro, uma tática diplomática perigosa que os Médici haviam aperfeiçoado em Florença, mas que se mostrou desastrosa na arena da política europeia. Sua indecisão e suas alianças inconstantes enfureceram o imperador Carlos V. Em 1527, a catástrofe aconteceu. O exército imperial na Itália, composto por mercenários alemães, luteranos e espanhóis católicos, amotinou-se por falta de pagamento e marchou sobre Roma. O que se seguiu foi o terrível saque de Roma, um dos eventos mais brutais da história europeia. Por semanas, a cidade indefesa foi submetida a uma orgia de violência, pilhagem e profanação. Os mercenários luteranos, que viam Roma como a Babilônia bíblica, se deleitaram em profanar igrejas e zombar de relíquias sagradas. Soldados invadiram conventos, palácios e hospitais. Obras de arte foram destruídas, bibliotecas queimadas e cidadãos torturados para revelar seus tesouros escondidos. A Cidade Eterna se transformou em um inferno. O Papa Clemente VII, o outrora poderoso governante da cristandade, só pôde assistir, impotente, de sua prisão no castelo de Santo Ângelo, para onde havia fugido, no último minuto, através de uma passagem secreta. Ele estava sitiado, humilhado,
um prisioneiro em sua própria capital. O apogeu do poder dos Médici, o controle do papado, havia levado diretamente à maior humilhação da Igreja e à destruição de Roma. Eles haviam alcançado o topo do mundo, apenas para presidir seu colapso. O saque de Roma marcou o fim do Alto Renascimento e um ponto de virada na história da família. O poder deles, antes considerado invencível, mostrou-se frágil. Eles aprenderam, da maneira mais difícil, que sentar no trono de São Pedro não o coloca acima das consequências de seus próprios erros de cálculo. Essa catástrofe forçaria a família a exportar seu poder e sua experiência em intrigas para uma nova arena, uma corte estrangeira, onde uma jovem Médici logo ensinaria a uma nação inteira o significado do medo florentino, a França. A humilhação em Roma ensinou aos Médici uma dura lição sobre os limites do poder papal em uma Europa dividida. A solução, como sempre, foi estratégica e matrimonial. Se eles não podiam mais dominar a Europa a partir de Roma, eles se infiltrariam em suas cortes reais através do sangue. Em 1533, o Papa Clemente VII orquestrou o casamento de sua jovem sobrinha-neta, Catarina de Médici, com Henrique, o segundo filho do rei Francisco I da França. Catarina chegou à corte francesa como uma pária de 14 anos. Ela era desprezada pela nobreza francesa, que a via como uma filha de comerciante, uma revista italiana de uma família de banqueiros, indigna de se casar com a realeza. Por mais de uma década, ela suportou humilhações. Seu marido a ignorava abertamente, preferindo sua amante, Diane de Poitiers. Ela foi considerada estéril por 10 anos, uma falha que quase levou à sua anulação e desgraça. Mas Catarina era uma verdadeira Médici. Ela sobreviveu. Ela aprendeu a dissimular, a observar, a esperar. Ela era uma mestra em esconder seus pensamentos por trás de uma máscara de amabilidade, enquanto sua mente calculava friamente cada movimento no perigoso jogo da política da corte. O poder, ela sabia, não era dado, era tomado. Sua chance veio com a morte. Primeiro, o irmão mais velho de seu marido morreu inesperadamente, tornando Henrique o herdeiro do trono. Depois, em 1559, o próprio rei Henrique II foi morto em um terrível acidente de justa. Catarina de Médici, a desprezada comerciante italiana, tornou-se rainha regente da França, governando em nome de seus filhos jovens e doentes. Ela finalmente tinha o poder e o usaria com uma crueldade e astúcia que chocariam a França e a Europa. A França que Catarina herdou estava sendo dilacerada por guerras religiosas entre a maioria católica e a minoria protestante, os huguenotes. Catarina, uma católica pragmática, não se importava com teologia. Para ela, a religião era apenas mais uma ferramenta no jogo do poder. Sua principal política era a sobrevivência da monarquia Valois e a preservação do poder para seus filhos. Para conseguir isso, ela empregou os métodos florentinos que estavam em seu sangue. Ela criou o que ficou conhecido como seu Esquadrão Voador, um grupo de belas damas de companhia que ela usava como espiãs e honey traps, seduzindo homens poderosos na corte para extrair seus segredos. Ela também era famosa por seu interesse pelo ocultismo, consultando astrólogos como Nostradamus, mas muitos historiadores acreditam que isso era uma fachada inteligente. Seus magos eram, na verdade, seus mestres de espionagem, e a astrologia era a cobertura perfeita para coletar informações e espalhar desinformação. A obra-prima de sua política maquiavélica e o ato pelo qual ela é mais lembrada foi o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Em agosto de 1572, ela arranjou o casamento de sua filha, Margarida,
com o líder protestante, Henrique de Navarra, em uma tentativa de selar a paz. Milhares de huguenotes nobres vieram a Paris para as festividades, mas a paz era uma farsa. Dias após o casamento, sob a pressão da facção católica radical e temendo um golpe huguenote, Catarina convenceu seu filho, o rei Carlos IX, a autorizar um ataque preventivo contra os líderes protestantes. Na noite de 24 de agosto, os sinos das igrejas de Paris tocaram, o sinal para o massacre começar. O que deveria ser uma execução cirúrgica de algumas dezenas de líderes se transformou em uma orgia de violência popular. Multidões católicas, incitadas pelo fanatismo e pelo ódio, saíram às ruas, massacrando homens, mulheres e crianças huguenotes. O sangue correu pelas ruas de Paris por 3 dias. A violência se espalhou para outras partes da França, com milhares de mortos. Catarina de Médici, a Rainha Negra, havia importado as táticas de conspiração e extermínio de Florença para a França em uma escala aterrorizante. Ela sobreviveu, e a monarquia de seus filhos também, pelo menos por um tempo. Mas o massacre deixou uma mancha indelével em seu legado e mergulhou a França em décadas de guerra civil ainda mais sangrenta. Ela provou que uma Médici, mesmo em solo estrangeiro, nunca esquece a lição fundamental da família. Para manter o poder, às vezes é preciso abrir mão de tudo, inclusive da própria humanidade. Enquanto Catarina consolidava seu poder sangrento na França, em Florença, seus primos estavam prestes a dar o passo final na evolução da família, a transformação de banqueiros e governantes ocultos em monarcas absolutos. Enquanto Catarina de Médici exportava a brutalidade florentina para a França, em casa, a natureza do poder Médici estava passando por sua transformação final e mais explícita. A pretensão de governar uma república mantida por Cosimo, o Velho, e Lorenzo, o Magnífico, estava morta e enterrada. A nova geração de Médici não tinha interesse em governar nas sombras. Eles queriam uma coroa, um título e o reconhecimento oficial de seu poder absoluto. O homem que realizou essa transformação foi Cosimo I de Médici, um descendente de um ramo secundário da família que chegou ao poder em 1537, após o assassinato do duque reinante. Muitos esperavam que o jovem Cosimo, então com apenas 17 anos, fosse uma marionete nas mãos das famílias mais velhas. Eles subestimaram terrivelmente sua ambição e sua crueldade. Cosimo, primeiro, não brincava de república. Ele era um autocrata por natureza, determinado a transformar Florença e a Toscana em um estado moderno e centralizado, com ele no comando indiscutível. Uma de suas primeiras ações foi destruir os últimos vestígios do republicanismo. Quando um exército de exilados florentinos tentou invadir a Toscana para restaurar a república, Cosimo os esmagou em uma batalha decisiva. Os líderes capturados foram decapitados publicamente na Piazza della Signoria, um lembrete sangrento de que a velha ordem havia acabado para sempre. Cosimo sabia que o poder absoluto exigia mais do que apenas a eliminação de rivais. Exigia as ferramentas de um Estado moderno. Ele criou uma marinha toscana para proteger a costa dos piratas da barbaria e projetar seu poder no Mediterrâneo. Ele construiu uma rede de fortalezas por todo o território, não apenas para defesa contra inimigos externos, mas para intimidar seus próprios súditos. Ele reorganizou a burocracia, tornando-a mais eficiente e diretamente leal a ele. Sua inovação mais sinistra, no entanto, foi a criação de uma polícia secreta onipresente, os Otto de Guardia e Bala. Seus agentes e informantes se infiltraram em todas as camadas da sociedade, desde as guildas de artesãos até os conventos. Ninguém estava seguro da vigilância. Conversas privadas eram relatadas, cartas eram interceptadas
e a menor suspeita de deslealdade podia levar à prisão, tortura ou a um acidente conveniente. O poder de Cosimo não se baseava mais no carisma ou no consenso fabricado, mas no medo puro e simples. Ele era um mestre da realpolitik, eliminando implacavelmente qualquer um que se interpusesse em seu caminho, incluindo membros de sua própria família. Assassinatos por encomenda, muitas vezes com veneno, tornaram-se uma ferramenta padrão de sua política de Estado. Ele governava com um punho de ferro, mas também era um administrador capaz. Ele estabilizou a economia, drenou pântanos, construiu estradas e continuou a tradição familiar de patrocínio às artes, embora de uma forma mais controlada e propagandística. Artistas como Vasari e Bronzino foram empregados para criar uma imagem de Cosimo como um governante sábio, poderoso e divinamente ordenado. O objetivo final de Cosimo era um título real. Após décadas de lobby diplomático e enormes pagamentos ao papado, ele finalmente conseguiu o que queria. Em 1569, o Papa Pio V o coroou como Cosimo I, Grão-Duque da Toscana. A transformação estava completa. Os descendentes de agiotas e comerciantes eram agora oficialmente realeza, sua autoridade sancionada por Deus e pelo Papa. Eles haviam trocado o poder sutil do livro-caixa pelo poder explícito do cetro e da espada. No entanto, essa busca pelo poder absoluto os colocaria em rota de colisão com uma força ainda mais antiga e inflexível do que qualquer monarquia. A Igreja, não como um parceiro político, mas como o guardião inflexível do dogma. O poder de um grão-duque era grande, mas ele logo descobriria que havia limites, especialmente quando a razão ousava desafiar a revelação, o que é um sinal mais claro de poder: a capacidade de subornar um papa ou a autoridade para prender um cientista. Deixe sua escolha nos comentários e vamos debater sobre as verdadeiras fontes de controle. O absolutismo dos grão-duques da Toscana parecia inquestionável. Eles controlavam o exército, a lei e a vida de seus súditos. Eles eram patronos das artes e das ciências, continuando uma tradição que havia trazido prestígio à família por séculos. Foi sob o patrocínio dos Médici que um brilhante matemático e astrônomo da Universidade de Pisa, Galileu Galilei, fez algumas das descobertas mais revolucionárias da história humana. Por décadas, os Médici protegeram e apoiaram Galileu. Eles o nomearam filósofo e matemático-chefe da corte, dando-lhe liberdade e recursos para conduzir suas pesquisas. Usando o telescópio, um instrumento que ele aprimorou dramaticamente, Galileu virou os céus de cabeça para baixo. Ele descobriu as luas de Júpiter, que ele astutamente nomeou estrelas medicianas, em homenagem a seus patronos. Ele observou as fases de Vênus e as crateras da Lua. Cada uma dessas descobertas era um prego no caixão do antigo modelo ptolomaico do universo, que colocava a Terra no centro. As evidências de Galileu apoiavam esmagadoramente a teoria heliocêntrica de Copérnico, de que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol. Isso não era apenas uma questão acadêmica, era um desafio direto à doutrina da Igreja Católica, que havia adotado a cosmologia de Aristóteles e Ptolomeu como um fato teológico. A Bíblia falava do Sol se movendo no céu. Sugerir o contrário era beirar a heresia. Por anos, os Médici usaram sua influência em Roma para proteger Galileu, permitindo-lhe pesquisar e escrever. Mas Galileu era um homem brilhante, impaciente e muitas vezes sem tato. Em 1632, ele publicou sua obra-prima, o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. No livro, ele apresentava os argumentos para os sistemas ptolomaico e copernicano. No entanto,
ele escreveu o livro em italiano, não em latim, tornando-o acessível a um público amplo. E, crucialmente, ele colocou os argumentos do Papa Urbano VIII, seu antigo amigo e protetor, na boca de um personagem simplório chamado Simplício. O Papa ficou furioso, sentindo-se ridicularizado e traído. A Inquisição, a poderosa e temida organização da Igreja encarregada de combater a heresia, foi acionada. O Grão-Duque Ferdinando, segundo de Médici, neto de Cosimo I, agora enfrentava um dilema terrível. Ele era o protetor de Galileu, o principal cientista de sua corte. Mas ele também era um príncipe católico que governava com a bênção do Papa. Desafiar a Inquisição era impensável. Teria significado a ruína política e, possivelmente, uma invasão militar. Ferdinando tentou de tudo. Ele usou a diplomacia, enviando embaixadores a Roma para argumentar em nome de Galileu. Ele tentou negociar nos bastidores, buscando um acordo que salvasse tanto seu cientista quanto sua relação com o Vaticano. Mas a máquina da Inquisição já estava em movimento, e era um poder que nem mesmo um Médici podia parar. O poder dos grão-duques, construído sobre a força militar e a vigilância policial, era impotente contra a força do dogma. Em 1633, Galileu, um homem idoso e doente, foi convocado a Roma para ser julgado pela Inquisição. Ferdinando foi forçado a ceder. Ele não podia mais proteger seu cliente. Foi uma traição nascida da impotência. Em Roma, Galileu foi interrogado, ameaçado com tortura e finalmente condenado por veemente suspeita de heresia. Para salvar sua vida, ele foi forçado a se ajoelhar e abjurar publicamente suas crenças. A lenda diz que, ao se levantar, ele murmurou "Eppur si muove", e no entanto ela se move, mas isso é provavelmente apócrifo. O que não é apócrifo é a humilhação. Galileu foi condenado à prisão domiciliar pelo resto de sua vida. O caso Galileu foi um momento definidor, não apenas para a história da ciência, mas para a história dos Médici. Ele revelou os limites de seu poder secular. Eles podiam controlar corpos com espadas e mentes com espionagem, mas não podiam controlar ideias que desafiavam a ordem cósmica estabelecida. A traição a Galileu foi um sinal de fraqueza, um presságio de que a dinastia, que parecia tão absoluta em seu poder, já estava entrando em um longo e inexorável crepúsculo. A chama que havia iluminado o Renascimento estava começando a se apagar. A humilhante impotência, demonstrada no caso Galileu, foi um sintoma de uma doença mais profunda que afligia a dinastia Médici. O poder absoluto, uma vez alcançado, tornou-se um veneno. A energia implacável, a astúcia e a visão que haviam impulsionado Giovanni, Cosimo e Lorenzo para o topo foram substituídas por complacência, incompetência e uma decadência que era ao mesmo tempo trágica e grotesca. O motor do poder Médici, o banco, estava morto há muito tempo. A família havia se tornado aristocrata, desprezando o comércio que lhes dera sua força original. Sem a receita do banco, eles dependiam inteiramente dos impostos da Toscana, uma economia estagnada que eles administravam mal. O crepúsculo da dinastia foi presidido por uma sucessão de governantes que eram caricaturas de seus grandes antepassados. O grão-duque Cosimo III, que reinou por longos e miseráveis 53 anos, era um fanático religioso mesquinho e hipócrita. Ele impôs leis puritanas draconianas à Toscana, proibindo festas, regulando do vestuário e perseguindo judeus e outras minorias. Sua devoção era uma farsa para encobrir sua incompetência. Sob seu governo, a Toscana, antes um farol da Europa, tornou-se um remanso empobrecido e irrelevante. A vida pessoal de Cosimo III era um desastre. Seu casamento com uma
princesa francesa, foi um inferno de infidelidade mútua e ódio, e seu relacionamento com seus filhos era disfuncional ao extremo. Seu sucessor, Gian Gastone de Médici, foi o ato final e mais bizarro da tragicomédia familiar. Traumatizado por um casamento desastroso e pelo desprezo de seu pai, Gian Gastone passou a maior parte de seu reinado na cama, recusando-se a se vestir ou a governar. Seu quarto no Palácio Pitti tornou-se o centro de um universo de devassidão. Ele se cercava de um grupo de jovens aproveitadores, os ruspanti, que o entretinham com festas e orgias, enquanto o estado da Toscana se desintegrava. A maior crise, no entanto, era biológica. A linhagem estava morrendo. Cosimo III e Gian Gastone não tinham herdeiros masculinos. A dinastia, que havia dominado Florença por 300 anos, estava a uma geração da extinção. A busca desesperada por um herdeiro tornou-se a obsessão de Cosimo III. Ele forçou seu irmão cardeal, de 50 anos, a renunciar a seus votos e se casar com uma princesa jovem, uma união que foi tão infeliz quanto infrutífera. Ele tentou mudar as leis de sucessão para permitir que sua filha, Ana Maria Luísa, herdasse o trono, mas as grandes potências da Europa o ignoraram. O destino da Toscana não estava mais nas mãos dos Médici. Tornou-se uma peça de xadrez no jogo dos Bourbons e dos Habsburgos. Pelas costas do moribundo Gian Gastone, os monarcas da França, Espanha e Áustria já haviam decidido quem herdaria seu grão-ducado. A grandeza havia se transformado em farsa. O poder que havia desafiado papas e reis agora era incapaz de produzir um único herdeiro saudável. O Palácio Pitti, antes um centro de poder e cultura, tornou-se um teatro do absurdo, um símbolo da decadência física e moral de uma família que havia perdido o rumo. A morte de Gian Gastone, em 1737, marcou o fim da linha masculina dos Médici. O poder político e financeiro que eles haviam acumulado com tanta ferocidade se dissipou como fumaça. Parecia que o nome Médici estava destinado a se tornar nada mais do que uma nota de rodapé empoeirada nos livros de história. Mas a dinastia tinha um último ato, um último membro que realizaria a jogada mais brilhante e visionária de todas, garantindo que o nome Médici alcançasse um tipo diferente de imortalidade, um que reis e imperadores não poderiam apagar. Com a morte de Gian Gastone, o último grão-duque Médici, o silêncio caiu sobre o Palácio Pitti. A dinastia estava extinta. O grão-ducado da Toscana foi entregue como um prêmio em uma disputa dinástica a Francisco Estevão de Lorena, o futuro sacro imperador romano. Os novos governantes e as grandes potências europeias já estavam de olhos postos no verdadeiro tesouro da Toscana, a coleção de arte dos Médici, a maior e mais valiosa que o mundo já vira. Acumulada ao longo de 300 anos, ela continha obras-primas de Michelangelo, Rafael, Donatello, Botticelli, Leonardo da Vinci e inúmeros outros. Para os monarcas da Europa, era um tesouro a ser saqueado, dividido e espalhado por seus palácios em Viena, Paris e Madrid. Florença estava prestes a ser despojada de sua alma, mas eles subestimaram o último membro vivo do ramo principal da família, Ana Maria Luísa de Médici, irmã de Gian Gastone e a última da linhagem. Uma mulher de inteligência formidável, orgulho feroz e uma profunda compreensão do verdadeiro legado de sua família. Ela assistiu impotente enquanto o poder político de sua família evaporava, mas estava determinada a salvar sua herança cultural. Ana Maria Luísa, a eleitora palatina, sabia que a dinastia estava condenada.
Ela não podia lutar contra os exércitos da Europa, mas ela podia usar a lei e a negociação, as ferramentas originais do poder de sua família. Ela iniciou negociações difíceis e prolongadas com os novos governantes de Lorena. Sua posição era fraca, mas ela tinha uma carta na manga: a propriedade legal da vasta coleção de arte que era considerada propriedade privada da família Médici, não do Estado toscano. O clímax de sua vida e o ato final da saga dos Médici ocorreram em 31 de outubro de 1737. Naquele dia, Ana Maria Luísa assinou um documento legal que mudaria a história da cultura ocidental: o Pacto de Família. O Pacto de Família era um documento único, uma obra de gênio visionário. Nele, ela alegava toda a vasta coleção de arte e tesouros dos Médici, incluindo a Galeria Uffizi, o Palácio Pitti, as capelas dos Médici e todas as suas vilas ao estado da Toscana. Mas havia uma condição, uma cláusula de ferro que não podia ser quebrada. Todo esse patrimônio era legado com a condição expressa de que nada do que é para o ornamento do Estado, para a utilidade do público e para atrair a curiosidade dos estrangeiros deva ser alienado ou removido de Florença e do Grão-Ducado. Em uma única assinatura, Ana Maria Luísa desarmou os predadores. Ela impediu que o legado de sua família fosse desmembrado. Ela garantiu que o tesouro que os Médici haviam acumulado permanecesse para sempre em Florença, não como propriedade privada de uma família, mas como herança de toda a humanidade. Foi o ato mais sábio e altruísta de toda a história dos Médici. O poder do dinheiro e das armas havia desaparecido. As intrigas políticas e as conspirações sangrentas eram agora apenas histórias, mas um novo tipo de poder nasceu daquele pacto. Um poder imortal, o poder da beleza e da cultura. Ana Maria Luísa transformou o capital financeiro e político de sua família em um capital cultural eterno. Ela entendeu que, embora as dinastias caiam e os impérios se desfaçam, a arte perdura. Ela superou reis e imperadores não com um exército, mas com um testamento. Ela garantiu a imortalidade de sua família não através de descendentes de sangue, mas através das obras-primas que eles haviam encomendado, protegido e finalmente doado ao mundo. Quando você caminha pela Galeria Uffizi hoje, não está apenas olhando para pinturas, está testemunhando o resultado final do Pacto de Família, o último presente dos Médici. O poder deles, nascido da usura e forjado no sangue, encontrou sua redenção final na arte. Eles construíram seu domínio sobre a dívida e o medo, mas permaneceram na eternidade, graças à beleza que legaram a todos. Isso nos leva a uma questão final sobre o verdadeiro significado do legado. Diga-nos o que, em sua opinião, deixa uma marca mais indelével na história: um império que se conquista ou uma obra-prima que se preserva? Deixe sua resposta nos comentários. É vital sabermos o que o nosso tempo realmente valoriza.